Gente, o Nicolas Ferreira e o PL, de certo modo, vão acabar com a educação brasileira. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre essa situação do Nicolas, que é um verdadeiro desrespeito para com o Brasil, e você vai saber por quê. Eu vou citar aqui 3 países que são referências no mundo em educação, tá? Em primeiro lugar, o primeiro país da qual eu vou mencionar aqui é a Finlândia, que é reconhecida por seu sistema educacional igualitário e de alta qualidade. A Finlândia valoriza fortemente os professores, oferece educação gratuita e enfatiza a autonomia e a responsabilidade dos alunos em seu aprendizado, tá? Singapura, né, o segundo país aí que é referência no mundo, com uma abordagem focada na excelência acadêmica e na inovação. Singapura investe significativamente em recursos educacionais, incluindo capacitação de professores e, consequentemente, funcionários de modo geral, currículo rigoroso e tecnologia integrada ao ensino. Coreia do Sul é conhecida por seu compromisso com a educação e a sua cultura de estudo intenso. A Coreia do Sul alcançou aí altos níveis de desempenho acadêmico através de um sistema educacional que enfatiza a disciplina, tá? E o rigor e a dedicação dos alunos. Então, aqui no Brasil, escolhemos esse daqui. Esse é o melhor cara, segundo o partido do PL, para ser o presidente, né, de uma comissão extremamente importante, que é aí, como diz o próprio Bolsonaro, no que tange a educação, tá? Mas antes disso, de falar sobre essa situação aqui, que é extremamente perigosa para mim, para você e para todos nós, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira. É muito bom ter você por aqui, mas hoje, em especial hoje, nós vamos falar desse cidadão aqui que está aí à frente, né, como presidente aí, né, da comissão da educação. Esse é o Nicolas Ferreira, né, que de certo modo está aí gerando transtorno, constrangimento para o povo brasileiro, e a gente vê aí um verdadeiro descalabro, né, do PL. E aí você fala assim, pô, Cláudio, mas você tá exagerando. Não, eu vou falar aqui, eu vou apresentar, né, já mostrei aqui para você, já me apresentei, já falei sobre os países que são referência. Agora eu vou apresentar o currículo do Nicolas Ferreira, que é evidente, quando você vê em outros países, né, que são referências no mundo na educação, são países riquíssimos, tá? Né, que valoriza o professor, que valoriza a educação e valoriza as pessoas, a gente tem que pegar como base. E aqui nós vamos pegar com base em quem? Nicolas Ferreira, é isso mesmo. Nicolas Ferreira, que nunca apresentou aí o projeto sobre educação, vai ser aí o novo presidente da Comissão de Educação. É um prejuízo absurdo, e você precisa saber o porquê, em especial por conta das ideologias absurdas. E aí você fala assim, ah, mas não, Cláudio, não é assim, você não deve falar do Nicolas Ferreira porque as coisas não funcionam assim. Eu sei que ele fez um trabalho excepcional por Minas Gerais, eu vou te apresentar o currículo desse rapaz aí, lá de Minas Gerais. Nenhum dos 7 projetos que apresentou aí praticamente durante 6 anos que está como deputado, né, tem a ver com o tema da educação, com foco na educação. Ele é conhecido aí pelo campo bolsonarista por apresentar pautas ideológicas, pautas que não tem nada a ver com a melhora do Brasil. E aí você fala assim, mas não, eu quero saber o currículo dele, Cláudio, eu quero saber o currículo do Nicolas Ferreira. Tá, tudo bem, eu vou te apresentar o currículo aí do Nicolas Ferreira, que está sendo aí, de certo modo, que vai ser aí o presidente, né, que é um verdadeiro absurdo, e faremos o máximo, é claro, né, para poder impedir isso. Essa que é a realidade. E antes de falar assim, ah, mas não, Cláudio, você, de certo modo, você não pode falar assim, porque o Nicolas tem um currículo absurdo, ele é combativo. Sim, ele é combativo. Presta atenção no que a deputada Dandara falou sobre a situação aí do Nicolas Ferreira. Sabemos que onde a extrema-direita está, a discussão é reduzida a falsos debates ideológicos, tá? Falou, fez essa fala aí. Agora, é importante essa fala aqui, ó. Essa daqui é um verdadeiro absurdo em relação ao Nicolas, tá? Abre aspas, é uma vergonha termos um deputado presidente da Comissão de Educação condenado em segunda instância por discurso transfóbico, réu por crime de transfobia contra uma menor de 14 anos, tá? E que defende o negacionismo anti-vacina. E é o pior,
No ano passado, a Justiça de Minas Gerais acatou uma denúncia do Ministério Público contra o parlamentar por intolerância por identidade ou expressão de gênero. A denúncia foi feita em julho de 2022, depois do então vereador por Belo Horizonte mostrar nas redes sociais parte de um vídeo sobre uma aluna trans de 14 anos, né, no banheiro de uma escola particular na capital mineira. O registro foi feito pela irmã da aluna também, né, também adolescente, tá? Em fevereiro de 2023, a Justiça de Minas Gerais já havia aceitado outra denúncia contra o parlamentar, o Nicolas, apresentada pela deputada Fernanda Duda, que é mulher trans, né? O Nicolas aí cometeu injúria racial. Em abril, o deputado foi condenado, em primeira instância, a pagar R$80 mil, tá? Para a deputada. É evidente que a matéria da educação, ela é fundamental, tá? E o que o Nicolas vai propor aqui? Banheiro, sei lá o que, né? E dentre outras barbaridades, é isso que ele vai fazer. Durante todo esse tempo, nunca fez nada para poder mudar a história da educação em Minas, quanto mais do Brasil. Vai ficar com milhões de reais na mão lá, para poder, de certo modo, né, direcionar, e a gente já sabe o que vai ser. Tem uma outra fala também aqui: a exploração de um viés ideológico é uma das marcas de políticos de direita quando o tema é educação. Essa foi uma das características do governo Bolsonaro. Melhorou o quê na educação na época do governo Bolsonaro? Nada, tá? Uma das facetas legislativas desse discurso é um projeto de escola sem partido que defendia limitar os professores, né, podendo limitar o que os professores podem falar em sala de aula. Os parlamentares aí de direita que encampam essa ideia nunca conseguiram um avanço no Congresso em 2018, tá? Então é realmente assim uma batalha em relação ao Nicolas Ferreira. E aí você fala assim, tá, mas tudo bem, Cláudio. Lembrando, essa matéria foi de São Paulo. Aí você fala assim, tá, Cláudio, mas tudo bem, né? O Nicolas, ele só foi condenado em primeira instância, em segunda instância, por perseguir, né? Ou pelo menos compartilhar um vídeo, né? Onde uma aluna era perseguida. Mas tudo bem. Tá, mas tudo bem que ele, de certo modo, né, também atacou a deputada, né? Cometeu lá injúria e vai pagar lá um valor. Mas o que isso muda na minha vida e o que isso muda na vida do povo brasileiro? O que muda é que uma pessoa que não tem projetos e que não tem propostas para melhorar a educação, ele não vai investir, né, em construção de novas escolas, não vai investir, né, na melhor formação dos professores, não vai investir, né, em novos projetos, em compra de materiais como tablet, dentre outras coisas. Ele só vai apresentar lá a confusão, né, a gaiatagem e coisas desse tipo aí. Essa situação que você viu aqui, ó, do Nicolas Ferreira, foi no dia 8 de março do ano passado, de 2023, aonde, em pleno Dia da Mulher, ele foi lá esculhambar o povo brasileiro, tá? E humilhar, porque, de certo modo, eles não se contentam só em constranger uma parte, um naco. Eles querem, de certo modo, constranger tudo e a todos. E aí você fala assim, tá, mas não é bem assim, ele só colocou uma fantasia, né, de peruca loira. Agora eu te pergunto, ao invés dele utilizar esse tempo para poder fazer essa palhaçada lá, né, ele não poderia, de certo modo, o Nicolas deveria usar o tempo para poder lutar pelo povo, né? Ele não poderia, de certo modo, lutar para melhorar a educação de Minas Gerais, em outros estados também, que de certo modo, em alguns estados aí, né, muitas vezes o professor sofre para poder chegar na escola. E eu já vi escolas aí aonde a construção não era nem tão adequada, não era nem de tijolo, era de barro e mais algumas, enfim, uma situação extremamente precária. O banheiro tinha que sair da escola e ir a 50, 70 metros. Ele não poderia usar esse espaço para poder lutar por essa gente. Esqueci. Ele não se importa com isso, né? Porque se importasse, diante desses 6 projetos, ele poderia fazer ou qualquer um outro projeto, dentre 7 aí, os 6,
apresentar para poder mudar a história da educação no Brasil, mas pelo contrário, ele utiliza esse espaço para poder falar de banheiro unissex, acho que é homeschool, né? Eu acho que essa é a pronúncia, né? De educar crianças em casa. Aí eu te pergunto, um cara que de certo modo vai conduzir aí um avião, o cara vai conduzir um avião com 200 pessoas, ele se prepara, é um cara que é mestre, é um cara que é realmente fantástico, estudou ali, ó, anos e anos. Um neurocirurgião que vai, de certo modo, né, fazer uma cirurgia, vai operar alguém de um aneurisma, o cara estudou anos e anos, aí coloca esse cara aqui, esse cara com esse tipo de atitude, chinfrim, né, pra poder, de certo modo, ser o presidente da Comissão da Educação do Brasil. Quando que chegaremos a ser um Singapura, ou de certo modo aí uma França, ou até mesmo a Coreia do Sul, né, como eu já havia mencionado, ou qualquer uma desses outros aí potências, Finlândia, né? Quando que seremos desse jeito? Aí eu te pergunto, um cara com esse tipo de comportamento e atitude, ele teria capacidade de gerir qualquer coisa em um desses países, como eu mencionei para você, Singapura, né? França, né? Em qualquer um desses, aonde que o Nicolas seria um presidente, né, da Comissão da Educação? Nunca. É um verdadeiro desrespeito isso que o PL faz com o povo brasileiro, em colocar um irresponsável desse daqui. E nesse dia aqui, no dia 8 de março lá de 2023, era o dia da comemoração, como hoje é o dia da comemoração do Dia das Mulheres, uma data extremamente importante. O Nicolas foi zombar do povo brasileiro, essa que é a realidade, esculhambar, como sempre. Uma parte dos políticos brasileiros, eles esculhambam, tá? Eles não só, muitas vezes, supostamente, vamos colocar aqui, furtam o dinheiro do povo. Eles esculhambam e jogam no chão. Por quê? O Dia da Mulher, para você que não sabe, só pra gente fechar, esse vídeo aqui, que é extremamente importante, se você ainda não deu um like, por gentileza, dê um like. O que aconteceu nesse dia? Muitas mulheres, né, de certo modo, cansadas do trabalho exausto, essa que é a realidade, salários baixos, foram protestar. E aí, o dono de uma fábrica fechou lá a fábrica com as mulheres dentro, e aí você já sabe, dentre outras situações, com fósforo e mais outras coisas, você já sabe o que aconteceu. Então, né? O que o Nicolas faz? Ao invés de ele lembrar o povo sobre isso, ele vai fazer esse tipo de comportamento chinfrim, porque é chinfrim. Essa que é a realidade. Não fez nada por Minas Gerais, não vai fazer nada lá e vai constranger o povo brasileiro. Eu sinto pelo povo brasileiro por terem escolhido esse cidadão, tá? E como outros da mesma laia que ele, e de certo modo, né, vai aí conduzindo o Brasil para um verdadeiro terror. Essa que é a realidade. Aí você fala assim, Cláudio, mas você fala isso porque, né, ele é de extrema direita, isso pouco importa. Gostaria que de certo... Importa também, né? Porque esse tipo de partido, né, não dá nem pra gente chamar de partido, mas a gente quer lá, político, de certo modo, que lute para poder colocar uma merenda de extrema qualidade, né? Um ensino absurdo. A gente luta para isso. Não para colocar pessoas que não têm capacidade nenhuma, essa que é a realidade, né? Não é especialista na área, pra tá lá. Essa que é a realidade, tá? E não vai chamar ninguém, nenhum especialista, que às vezes o cara não é, mas ele chama outras pessoas, né, que são especialistas na área para poder melhorar. Nunca fez nada lá por Minas Gerais na educação e nem vai fazer, tá? As ideias dele é contar essas histórias chinfrins, furadas e, né, não só ele, mas como o Zema, o outro Cleitinho, Companhia Limitada, né, é da mesma lá. Então, gente, ó, um verdadeiro descalabro, um verdadeiro absurdo. Esse cara aqui presidir qualquer coisa, essa que é a realidade. E aqui a gente consegue mais ou menos entender por que é que muitas vezes, durante anos, o Brasil tinha tudo para poder decolar, tinha tudo para ser uma das referências de educação, enfim, né? Ser um país fantástico, e é um país fantástico em outras áreas, mas na política é uma verdadeira negação. A gente consegue entender por que é que muitas vezes não anda. Porque esse cara aqui, que deveria estar lá lutando pelo menos favorecido, né? O que ele faz? Ele ataca de forma covarde o povo brasileiro. E que muitas vezes, por falta, né, de ali um esclarecimento político, acabou votando em pessoas como o Nicolas Ferreira. Uma verdadeira pena, uma verdadeira lástima. Espero que o PL, que não tem compromisso, na minha visão, com o povo, porque, né, permitir um negócio desse. Enfim, espero que o PL reveja essa escolha absurda. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar aí, porque na próxima eleição, já sabe,
gente desse tipo aí assim não tem condições, pelo menos na minha visão, tá? Duvido que Finlândia, Coreia do Sul, Singapura, França, qualquer um do outro desses países aí colocaria esse cidadão como presidente de qualquer coisa. Mas enfim, tá aí, deixa a sua opinião e pode deixar a sua opinião. E para aqueles bolsonaristas ensandecidos dizendo assim, faz o L que passa, Xará, você tem que entender que a gente tá no Brasil, tá todo mundo no mesmo barco. Entenda isso. O que o Nicolas faz para prejudicar a educação, ele não prejudica só em um estado só não, ele prejudica em todo o Brasil. Então comece a repensar a sua ideia de país e de patriotismo.